Salve, camaradada! Um abraço apertado para todos vocês. Gente, tem uma notícia maravilhosa para contar para vocês. Sabe o último vídeo que a gente fez sobre Cuba? Então, a gente lançou ele dia 8 de janeiro. A gente não sabia, mas exatamente naquela semana, o pessoal da Soberana, nossos camaradas, estavam fazendo uma semana especial sobre Cuba, uma semana temática. Eles ainda não estão todos disponíveis no YouTube, nem no Instagram, mas já tem algum, pelo menos um que a gente viu, que é da Bebel Abelinha. Excelente vídeo, tratando exatamente sobre a questão da agroecologia. A gente falou da questão da comida, e algo semelhante ali, tangendo algumas questões que a camarada atinge com muito melhor sapiência e muito mais profundidade lá no vídeo que ela fez, que a gente vai deixar o link aqui embaixo, e se vocês quiserem, deem uma olhada lá para conferir o que ela andou falando sobre o tema, e a gente já antecipa. Tá tudo certíssimo, muito bem estudado, explorado e exposto, como aliás já é uma praxe na Bebel. Então dá um pulinho lá e assiste que vale a pena. Outra boa nova é que a Rita do Tempero Drag mandou uma mensagem lá de Cuba, já tem umas semanas, avisando que está pensando em 4 vídeos sobre a ilha caribenha que a gente está ansioso para ver. Lembrando que ano passado, no finzinho do ano, o Gaiofato já tinha reagido a um vídeo de viagem sobre Cuba, que aliás é um senhor vídeo, vale a pena também conferir, além de aparecer aqui embaixo, a gente ainda vai botar lá na descrição do vídeo. Então dá uma conferida para ver o que está rolando. Na semana temática, lá dos camaradas da Soberana, tem mais uns 3 ou 4 vídeos que a gente andou percebendo que vão ser lançados muito em breve. Então a gente está botando aqui, vocês devem estar vendo enquanto eu estou falando, as imagens desses vídeos e os temas, e os respectivos canais que vão tratar desse assunto. E hoje, no segundo vídeo do nosso canal sobre a ilha caribenha, a gente vai falar sobre uma questão bastante importante, não só do que aconteceu em Cuba, mas do que acontece no capitalismo e no comunismo de modo geral. A guerra ideológica. A guerra de narrativas, que para o capitalismo é muito, mas muito cara. E eles trabalham o tempo todo com isso. A gente vai explicar de uma forma sintética nesse vídeo por que para o capital é tão importante fazer um combate à narrativa e à ideologia comunista. E isso vai nos ajudar um pouco a entender por que o capital está chamando o que aconteceu no dia 8 de janeiro de terrorismo, ao mesmo tempo que cria as condições para que as pessoas da classe trabalhadora sejam propensas a fazer um ato vil como aquele. E também porque que nós, aqui do canal, estamos mais preocupados em que sejam pegos os capitalistas que idealizaram aquele movimento do dia 8 de janeiro, do que a classe trabalhadora, que também deve ser punida, porque não estão isentos de responsabilidade, mas os burgueses, a burguesia, tem que ser punida com mais rigor, força e preponderância, porque eles são os verdadeiros ideólogos do que aconteceu. Vamos para a vinheta e na volta a gente entra no vídeo. Fala, camaradada! Vocês já sabem a paradinha da internet, né? Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, deem aquela curtida neste vídeo. Lembre-se que agora temos uma nova rede, que já nem é tão nova assim. E agora, bora pro vídeo. Salve, camaradada! Estamos muito felizes, como já anunciamos, com a semana de Cuba dos camaradas lá da Soberana. A Rita e a gente lá em Cuba, e brevemente também teremos vídeos da Laura Sabino, que andou lá pela ilha e que já vem fazendo vídeos sobre Cuba há muito tempo. Aliás, aconselhamos muito a seguirem a camarada Laura Sabino e assistirem os vídeos dela, porque são todos conteúdos de primeira. Além disso, é claro, a gente já andou falando, o camarada Gaiofato fez um vídeo muito bom no ano passado. A gente vai fazer nosso vídeo de hoje usando o nosso famoso chapeuzinho de Cuba, em homenagem à ilha. E vamos tratar de um grande fardo que a ilha enfrenta, além do bloqueio comercial, que por si só já é desumano. Mas além dele, existe uma grande produção de notícias falsas sobre a ilha, de mentiras, ou, como a juventude gosta de falar hoje em dia, fake news.
No outro vídeo que a gente fez sobre a ilha Caribenha, a gente falou sobre a questão da mentira de que eles comem cachorro. E explicamos por que nenhum país da América Latina se come cachorro. Sempre é uma fake news produzida pela extrema-direita, ou ultra-direita, como chamam outros camaradas, querendo quebrar a imagem do socialismo e do comunismo, querendo agregar valores negativos, como foi amplamente feito durante a Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália de Mussolini, quanto na Alemanha nazista de Hitler, que são dois movimentos com a mesma raiz do bolsonarismo. E falar sobre a Segunda Guerra Mundial é muito bom para a gente começar a tratar do tema que a gente vai entrar no vídeo de hoje. Vocês devem saber o que foi a Segunda Guerra Mundial. O capitalismo na Alemanha e na Itália, que vinha sofrendo dificuldades por causa dos resultados da Primeira Guerra Mundial, apertou o botão de emergência. Fala, camaradas, eu dei uma paradinha nesse vídeo para a gente poder explicar o que é apertar o botão vermelho. O botão de emergência do capitalismo, camaradas, se vocês não sabem, é o fascismo, que no caso da Alemanha apareceu na forma de nazismo e no caso da Itália, fascismo propriamente dito. O primeiro movimento com esse viés. E o que foi que causou no capital a necessidade de apertar o botão vermelho, de chamar o fascismo para salvar o sistema? Bom, a Primeira Guerra termina com uma notícia bem forte e muito preocupante para o capitalismo. Ao fim dela, um dos países europeus, a Rússia, se transformara em União Soviética e tinha adotado o sistema socialista, querendo atingir o comunismo como meta. Isso, para o capital, foi um soco no estômago. A única vez antes dessa que a classe trabalhadora tinha conseguido governar algum pedaço dos países capitalistas tinha sido a Comuna de Paris, que aconteceu na minha época e para a qual eu deixei uma série de avaliações que a Boitempo reuniu no livro chamado Guerra Civil na França. Aliás, sugiro bastante que os camaradas leiam esse livro, porque ali eu trato da questão da Comuna de Paris, mas essa questão vale para todos os países que passaram pelo socialismo e, sobretudo, para todos os países do capitalismo, para a gente entender por que ele gera um movimento como o bolsonarismo, como o nazismo e como o fascismo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é aquela velha questão do materialismo histórico dialético. Vocês lembram dela, né? Ela é bastante bem explicada num livro que eu também deixei, chamada Ideologia Alemã, que eu fiz com o camarada Engel. Nós dois ali fazemos um combate à filosofia de Hegel e mostramos como a história se desenvolveu com questões materiais, com materialismo. E o materialismo, na história da nossa sociedade, o materialismo histórico dialético, ele se deu desde o começo até os dias de hoje pela luta de classes. No caso do capitalismo, que é a etapa que a gente está dessa história, a luta de classes se dá pela divisão em duas classes. De um lado, a burguesia, representada por uma quantidade minúscula de pessoas. No Brasil, não chega nem a 60 pessoas. Do outro, o proletariado, os trabalhadores, nós, a esmagadora maioria da sociedade capitalista. No Brasil, praticamente 200 milhões de pessoas. Essa desproporção, onde 58 pessoas definem os rumos políticos e econômicos de 200 milhões de pessoas, é a marca principal do capitalismo. E para que isso funcione, para que eu, você, o gado bolsomínio, toda a classe trabalhadora aceitemos nos sujeitar a isso, é importantíssimo para o capitalismo manter a ideologia do capital. Porque entendam, no nosso sistema, aqui no Brasil, 200 milhões de pessoas trabalham e produzem toda a riqueza nacional. Mas essa riqueza não fica para nós, trabalhadores. Para nós, fica o mínimo necessário para o nosso sustento, para a gente não morrer de fome e para a gente conseguir reproduzir nossas condições de trabalho. Escola, uma saúde mínima, uma educação mínima, bens ao tecidos mínimos ali. Enquanto que a grande maioria do que é produzido por nós vai para a mão de 58 pessoas. 58 pessoas ganham todo o trabalho
que é nosso. A gente vai deixar aqui a pirâmide mais atualizada de como que é a situação nacional. Mas olhem que lá no topo tem 58 pessoas e lá na base 100 milhões. E outros 100 milhões estratificados para poder fazer uma espécie de cortina de ferro entre os 100 milhões que estão na base e os 58 que estão no topo. Uma das grandes vantagens do capitalismo é justamente tentar naturalizar esse processo injusto. Vocês vão ver com frequência os ideólogos do capital dizendo é uma sociedade ruim, mas todas as sociedades são ruins, essa é a menos pior. Ou então falando, é uma sociedade injusta, mas a injustiça sempre existiu. Guerra, assassinato é uma coisa natural do homem, não há como superar. Nada disso é verdade. Tudo são aforismos, mentiras, baseadas em alguma percepção de realidade, como é a maior parte das fake news, por exemplo, do bolsonarismo. Não, nem sempre houve guerra. Não, nem sempre houve assassinato. Não, nem sempre houve desigualdades e lutas de classe. Isso acontece há 6 mil anos. E a nossa espécie tem pelo menos 90 mil anos. Ainda assim, há 6 mil anos não aconteceu em toda a humanidade. Aconteceu em um pedaço dela e foi ampliando. Então, nenhuma dessas verdades absolutas são de fato verdades absolutas. Elas são verdades dentro da sociedade em que vivemos. Dentro de um pedaço definido temporalmente e historicamente. Ou seja, que tem um processo histórico no qual ele veio acontecendo e por isso desembocou no lugar que desembocou. Mas, em 1917, essa história sofreu um abalo, porque um país de grandes proporções e com grande população da Europa, né, dos países centrais, embora periférico nos países centrais, se tornou socialista. E ao fazer essa opção, a União Soviética, a Rússia, aboliu as classes. Fez uma sociedade com uma classe única, apenas mente de trabalhadores, sem burguesia. Eliminou aqueles 58 que existem aqui no Brasil e passou a viver somente com os trabalhadores. Esse foi um evento tão grandioso, mas tão grandioso, que o capital foi impactado por isso. Os capitalistas no mundo, que são unidos, diferente de nós trabalhadores, que precisamos nos unir, o capitalismo deu um break, parou, congelou. Eles estavam numa guerra entre capitais, entre burguesias nacionais. E a partir da perspectiva de que havia um novo país que era socialista, eles resolveram dar uma pausa nessa guerra. Parar por um período e se unirem para fazer uma estratégia que pudesse superar o que estava acontecendo lá na União Soviética. Assim, os países inimigos da Alemanha na Primeira Guerra começaram a bombardear a Alemanha com panfletos dizendo que era o momento de anistia, de paz, de pararem, que ninguém ia ser julgado culpado naquela guerra, que era necessário que todos se unissem num ambiente de paz. De paz não, de guerra ao comunismo, ao único país socialista que havia surgido em 17. A Alemanha caiu nessa esparrela e resolveu abaixar a guarda, fazer a paz, fazer uma república e assim entrar dentro do jogo dos países do capital. Claro que era mentira, e os países capitalistas, assim que a Alemanha baixou a guarda, fizeram sérias sanções, extorquiram grande quantidade de mais-valia, de lucro, de valor acumulado daquele país e proibiram a Alemanha de fazer exército. Os alemães se sentiram traídos. E claro, a partir dali começaram a apertar o botão vermelho, por uma segunda razão. Tendo a União Soviética como exemplo, a massa trabalhadora dos países que eram centros do capital começaram a se organizar e ter aquilo ali como meta. E os países do capital ficaram preocupados com os rumos dessa história. Por isso, apertaram o botão vermelho, chamaram para si um sistema fascista e criaram as condições
que nunca tinham acontecido antes, de um movimento de massa de extrema direita. Os trabalhadores indo para o exército, para as ruas, para as milícias, exigir um sistema exploratório. Isso aconteceu na Alemanha, na forma do Hitler, na Itália, na forma do Mussolini, na Espanha, na forma do Franco, em Portugal, na forma de Salazar, e foi se espalhando como a nova resposta capitalista ao perigo da ideologia socialista se expandir. Além disso, fizeram um forte embargo econômico ao país que estava surgindo e também cerraram guerras. 14 países entraram em guerra, sustentando a guerra civil que acontecia dentro da União Soviética, dos exércitos que alimentavam ainda o czar, um sistema antigo, e queriam retornar ao poder o quanto antes. Mas como a gente sabe, em termos de história, o fascismo tem duas vertentes, e uma delas se voltou contra os países capitalistas. Atacou a França, a Inglaterra, e ia ganhar praticamente o mundo. E então, Churchill e outros ideólogos do capitalismo começaram a achar que talvez aquilo ali fosse um mal ainda maior do que o socialismo. Ou pelo menos igual, na opinião deles. Pensar que era necessária uma estratégia diferente para combater não só o socialismo, mas também o fascismo. E aí, camaradas, a gente precisa ter claro uma coisa. O poder do socialismo foi algo tão grande, mas tão forte, que a União Soviética, formada pelos trabalhadores, com a moral e a ética socialista, foram capazes de derrotar praticamente sozinha as forças de Hitler e Mussolini. E foi o Exército Vermelho quem veio descendo pela Europa, acabando com a grande armada do Hitler e praticamente pondo fim a todo o fascismo europeu, com exceção da Península Ibérica. E foi só depois, de 1941, quando começou a virar o jogo, quando a União Soviética começou a mostrar que conseguia resistir ao poderio do fascismo, quando começou a ficar em dúvida se Hitler ia ganhar a Segunda Guerra, que os Estados Unidos resolveu entrar do lado dos aliados. Percebam, até então, o maior país capitalista da América estava fora da guerra. E por que eu contei essa história toda para vocês? Porque o Exército Vermelho, quando desceu até a Alemanha e derrotou as forças de Hitler, tornou o leste europeu todo socialista. E a partir daí, a Europa ficou dividida ao meio. Com um detalhe: para a totalidade da Europa, incluindo a massa inglesa, quem havia vencido, como de fato venceu, as forças alemãs, foram os russos. E para a classe trabalhadora, a ideologia socialista começou a ser admirada, colocando de novo em risco os países do capital. Os Estados Unidos resolve isso com uma produção de fake news, de propaganda massiva, criando uma narrativa na qual quem havia vencido a guerra tinham sido os americanos e não os russos. Para vocês verem que fake news não é algo recente. Essa mentira colava melhor nos países que não estavam na Europa, porque eles não tinham vivido de fato a guerra com tanta proximidade. Acompanhavam ela pelos jornais. Então era mais fácil você acreditar no que o cinema americano estava contando que tinha sido a guerra, do que no caso dos países europeus, que tinham visto as tropas russas chegando, que tinham vivido o pânico dos alemães em relação aos russos e não aos americanos. Então, ali na Europa, era mais difícil dessa mentira colar. Mas nos países da América, colou. Percebam que o que eu estou falando para vocês é sobre uma guerra de narrativas. E essa guerra de narrativas teve bastante evidência e bastante força no Ocidente. E é por isso que lá na Europa, os países do capitalismo tiveram que optar por um sistema de capitalismo um pouco mais ameno, que a gente aqui no Brasil chama de social-democracia.
mas que alguns países lá tiveram que tentar roubar o nome do comunismo e se chamavam de socialistas. Como, por exemplo, o caso do ex-presidente da França, François Mitterrand, que se dizia socialista, quando na verdade era um social-democrata. Em termos vulgares, a social-democracia se define por países do centro do capital, países capitalistas altamente desenvolvidos, que permitem que uma parcela maior da mais-valia seja distribuída para a população na forma de benefícios sociais. Então, camaradas, observem bem. O capitalismo, diante da experiência prática do socialismo, utiliza 3 ferramentas. Primeiro, aperta o botão vermelho e faz surgir o fascismo em todas as suas versões. Fracassando o fascismo contra o socialismo, ele faz a segunda estratégia. Um capitalismo brando, a social-democracia aplicada somente nos países centrais do capitalismo. A terceira grande tática do capitalismo é a guerra de narrativas, a guerra ideológica, que ele faz desde o fascismo até o projeto neoliberal sem cessar nenhum instante. Além disso, ele deixa sempre pronta a quarta opção, o extermínio absoluto do planeta, capaz de ser feito depois da Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. As bombas não visavam exterminar o fascismo, e sim estabelecer uma ameaça constante ao socialismo em todas as suas versões. Nos Estados Unidos também foi assim, Marx? Camaradas, os Estados Unidos têm uma posição meio vacilante. No começo, aplica algumas políticas que a gente pode até considerar sociais-democratas. Distribuição de comida, tentar fazer ali um Estado keynesiano mínimo. Mas ao perceber que a sua guerra ideológica funcionava bem nas Américas, os Estados Unidos traz de volta o projeto liberal, chamando de neoliberalismo. Esse projeto se inicia em Chicago, com um cara chamado Milton Friedman. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que importa aqui é que a opção estadunidense é de fazer o neoliberalismo ou liberalismo como principal bandeira e política econômica. Porque como ele está longe da Europa e longe das experiências socialistas, ele se sente seguro para não fazer um capitalismo muito brando. Mas essa história vai ter um ponto fora da curva. E esse ponto fora da curva acontece em 1959, quando ali no seu quintal, Cuba resolve tomar uma opção socialista. Para não ser eu falando isso, eu vou deixar um anarquista falar no meu lugar. O nome dele é Noam Chomsky. E ele fez uma entrevista com um camarada, Eduardo Moreira. Aliás, um canal muito bom. Embora não seja da esquerda radical, é um canal de esquerda e bem mais próximo de nós do que a esquerda da ordem. Vale a pena os camaradas darem uma conferida lá. Mas ali, na entrevista do Chomsky, o Chomsky fala claramente sobre qual é a política de Estado estadunidense. E vou deixar que ele fale no meu lugar, porque acho que ali vocês vão ter uma ideia bem próxima do que foi Cuba para os Estados Unidos. When John F. Kennedy came into office in the United States, he was concerned with shifting relations to Latin America. So he set up a Latin American study group of smart guys who would give him advice on what to do about Latin America. And their summary report was written by Arthur Schlesinger, a well-known historian, liberal historian, Kennedy advisor. And the report, which it's been made public since, was classified. It's quite interesting. So, for example, with regard to Cuba, remember this is 1961-60. Said Cuba's dangerous because of the possible thread of the Castro idea of taking matters into your own hands, something which might have great appeal to many poor people in Latin America who are suffering from the same kind of repression and violence as the poor people in Cuba. So that idea of taking matters into your own hands, that's the threat of Castro. Exactly what you're talking about. Don't want to let that spread.
Camarada Eduardo Moreira, espero que você não fique chateado a gente pegar um pedacinho do seu vídeo. E camaradas, vamos retribuir indo lá no canal do camarada quando acabar esse vídeo e se inscrevendo no canal dele, além de assistir outros vídeos lá, porque ele também tem um conteúdo bom. Mas Cuba se torna o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Fidel Castro, comandante-chefe da ilha, é um dos caras que mais sofreu tentativa de assassinato por parte dos Estados Unidos. Para a sorte dos nossos camaradas, nenhuma delas logrou êxito. E, não conseguindo matar o comandante-em-chefe, os Estados Unidos faz de tudo. O bloqueio econômico, que é bem cruel com a ilha, e a guerra de narrativas. Ele tenta estrangular a ilha, não deixar que vaze dali nada da experiência cubana. Além disso, a mídia estadunidense produz mentiras com frequência sobre a ilha. A famosa guerra das narrativas. Do mesmo modo que ela mente sobre a memória social que nós temos da Segunda Guerra e tenta emplacar com muito êxito a ideia de que os Estados Unidos venceu a guerra e não a Rússia, da mesma forma eles criam mentiras sobre aquela pequena ilha. E perceba, os Estados Unidos é o centro do sistema. Tem muita verba, muito dinheiro e quando tomam isso como política, faz isso na melhor forma, com o máximo de eficácia que o sistema é capaz de produzir. Assim, o que acontece em Cuba fica isolado, não vaza para o restante da América Latina, se torna um segredo, porque um dos maiores medos que os Estados Unidos têm, como falou Chomsky, é que a emancipação da classe trabalhadora que acontece na ilha se espalhe por toda a América Latina. Para ilustrar essa história, eu vou contar uma anedota para vocês. Uma anedota que ficou bem conhecida nos anos 90. A maior parte da América Latina não faz ideia do que acontece na ilha. E existe uma música muito bem produzida dentro da ilha caribenha que não saía dos muros, não atravessava o mar, chegava só nos Estados Unidos e dali não conseguia se espalhar. Esse movimento é um movimento antigo, anterior inclusive à Revolução Socialista, chamado Buena Vista Social Club. Os Estados Unidos mantêm a ilha isolada, não vaza nada, nem para o bem, nem para o mal. Nesse processo, aqui no Brasil, ninguém conhecia o Buena Vista. Até que nos anos 90, um diretor de cinema, Vivendras, fez um filme sobre o Buena Vista Social Club. Mas antes de chegar no fim dessa história, eu vou trazer um outro elemento para vocês também pensarem. Tem um canal aqui do YouTube chamado Cogumelando. O camarada que dirige o canal não é necessariamente da esquerda radical, mas ele tem uma coisa que para nós é muito cara. Ele tem solidariedade de classe. O camarada é da classe trabalhadora e se identifica como classe trabalhadora. E faz um canal especificamente para a classe trabalhadora, com a qual ele se identifica. Não é um canal de política, é um canal de games, de jogos eletrônicos. Mas o camarada tem uma preocupação de dar acesso à classe trabalhadora a games que são interessantes e que, como são antigos, são mais acessíveis à classe trabalhadora. O Cogumelando teve um episódio que eu vou colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada, que são jogos que citam o Brasil, no qual ele faz uma fala que ilustra bem aquilo que eu estou tentando falar agora. O jogo se passa em várias cidades do mundo, incluindo Havana, em Cuba, que é um lugar bem atípico de aparecer em jogos, né? E repare, o canal dele não é sobre política, mas o camarada, como tem experiência em games e é um cara com profundo conhecimento, percebeu que Havana e a ilha caribenha, a ilha de Cuba, não aparecem nos games. Isso não é uma coincidência. Isso é uma política de Estado dos Estados Unidos. E agora vamos voltar a falar sobre a experiência do Buena Vista. Bom, quando o Wim Wenders fez o filme e o estilo musical de Cuba ficou conhecido no mundo inteiro, aqui no Brasil se pensou que o Buena Vista era desconhecido, que tinha caído no ostracismo, que ninguém sabia dele e que só o Wim Wenders pôde trazer ele de volta. No entanto, o filme termina com o Buena Vista Social Club ganhando um Grammy. Um
prêmio dos Estados Unidos de melhor música. Como é que o filme que tornou o Buena Vista conhecido poderia noticiar que ele ganhou um Grammy? Que quando para ganhar um Grammy, ele já precisaria ter sido conhecido. Ele era conhecido nas terras americanas, na terra dos Estados Unidos, mas a política norte-americana para o resto da América Latina e em parte para o mundo não deixava essa informação transbordar para o restante, coisa que o Vivendas conseguiu fazer. Já em Cuba, a mesma coisa não acontece. Em parte porque os Estados Unidos é um gigante e tem poder de bombardear a ilha com informação. E em segundo, porque a estratégia da classe trabalhadora, que faz a autogestão na ilha, tomou como decisão deixar todos os cubanos muito bem informados. E para falar sobre isso, eu vou chamar o meu camarada que foi em Cuba. Rafael, fala pra gente como é que é a perspectiva dos cubanos em relação à história e à cultura no mundo. E aí, Marcos, beleza? Como é que você tá, camarada? Fala aí, rapaziada, beleza? Tô aqui com o meu bonezinho, sou lá de Cuba. Homenagem ao... Aqui, dá pra ver? Homenagem ao tio Marcos. Cuba foi uma viagem incrível, sabe? Foi muito bacana conhecer de perto, assim, toda a história, toda a cultura, e ver de perto também, assim, as dificuldades e barreiras que o povo tá vivendo, com bloqueio, com escolhas que o povo não concorda muito, enfim, e que eles estão coletivamente batalhando e lutando para transformar as coisas. Apesar de todas as dificuldades, eles se demonstram um povo muito consciente dos caminhos que precisam tomar, né? Então é muito preconceito quando as pessoas falam mal de Cuba, porque desconsideram toda a história, a construção coletiva do povo cubano, e isso é muito ruim. A gente devia ter mais respeito pelo povo cubano, e isso me deixou bem claro lá, porque eles são incríveis, assim, extremamente incríveis. Eles têm muita consciência das construções históricas do mundo, de um modo geral, mas principalmente da América Latina. Eles conhecem bem a história e formações sociais de países como Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, enfim, de um modo geral, da América, México também. Então, de um modo geral, a América Latina toda. Então, eles têm muito para eles que uma saída coletiva da América Latina de unidade. Até que eu comprei esse jornalzinho, aqui, ó, falando do Brasil, o jornalzinho de 31/12 a 6 de janeiro. Eles estão lá, nova era no Brasil. Então, eles têm muita esperança, assim, né, com Lula no governo, porque eles passaram muito problema com a abertura econômica com o fim da União Soviética, e aí a melhor época deles depois dessa abertura, depois de 90, assim, e tal, foi quando Lula e Chávez estavam no poder. Eles admiram muito Lula e Chávez por toda a construção coletiva que Cuba, Brasil, Venezuela conseguiram construir nesse período. Houve uma esperança, assim, de melhoras, apesar do bloqueio, porque o bloqueio massacra eles demais. Aliás, um bloqueio desumano, né? Eu fiquei impressionado, assim, com a consciência deles, como eles têm uma cultura muito forte, assim. Você conversa com todo mundo, com o taxista, o cara que tá varrendo a rua, a tiazinha que tá conversando com a vizinha, as próprias crianças, assim, adolescentes, sabe? Eles têm muita consciência, eles são muito cultos mesmo, assim, no sentido, não coloquial, mas no sentido de cultura mesmo, sabe? Eles têm consciência da sua história, da história do povo, da história da humanidade de um modo geral, e como essas relações, na visão deles, são diferentes da nossa. Assim, a nossa formação é totalmente capitalista, voltada para o consumo, e as relações deles são totalmente diferentes, sabe? É muito mais humanizado o processo. Você vê isso na conversa que você tem com as pessoas, sabe? E como eles são extremamente educados, dão boa noite pra você, conversam com você na rua, sem te conhecer, batem um papo, é bem legal. Eles adoram o Brasil, assim, tem muita novela brasileira, e são muito simpáticos, inteligentes, e conhecem, assim, a realidade, tanto deles como de outros países, e tem muito a contribuir. Eu acho que é isso também, falta uma abertura mais de todos nós para ouvir mais o povo cubano.
ter mais respeito pelo povo cubano, porque a gente às vezes personifica muito e escuta muito histórias que vêm da cultura americana em relação a Cuba e a gente tinha que ouvir mais o povo mesmo cubano, assim, suas demandas e tudo mais, em vez de ficar só reproduzindo preconceito contra eles. Então é isso, viva Cuba, viva o povo cubano. Valeu, camarada Rafa! Esse cara é o cara, Rafael Melo. Gente, eu vou encerrar agora esse vídeo com a gravação de uma música que o camarada Rafael fez quando estava em Cuba, num bar chamado Bodeguita del Med. Ele vai aparecer em episódios próximos. E depois a gente fecha com a Internacional, a famosa Internacional. Até a vitória, camaradas!